bem. Então, estamos aqui, nós mulheres, com essa experiência do novo referencial. Já tem algum tempo que nós, colaboradoras, a gente toca nesse assunto de fazer algo nesse sentido, nessa direção, e agora surgiu a oportunidade. Então, como é a experiência da mulher, né? Quais são os benefícios, o que a gente observa aqui dentro do caminho, como mulher, no referencial da unicidade. Então, vou deixar para a Thay, para a Kátia, para a Lu, para que elas compartilhem essa experiência, cada uma com a sua história, né? Com o seu movimento interno aqui com vocês. Então, fiquem à vontade. Quem quer começar? Eu acho que, como já está meu microfone aberto, eu vou aproveitar o ensejo. Então, eu queria primeiro dar bom dia para todo mundo e agradecer as minhas companheiras e todos vocês que estão aqui para falar de algo que nos é tão essencial ou especial e muitas vezes novo, né? Que é a experiência do ser mulher a partir de um novo referencial. Quando a gente fala do novo referencial, é a nossa experiência desde que a gente começou esse caminho, né? De tocar conscientemente, de escolher buscar o fluxo e tocar conscientemente um referencial de unicidade. E quando eu estava refletindo sobre os benefícios que eu tive, eu percebi que, na verdade, isso mudou a minha forma de experimentar o que é ser mulher. E num primeiro momento isso pode parecer estranho, porque eu nasci de gênero mulher, mas o que eu entendia por ser mulher e a minha relação com a energia feminina e masculina que existem dentro de mim mudaram completamente. Eu percebo que antes eu tinha uma identificação muito grande com o meu masculino e eu entendia que ser uma mulher forte era quando eu super nutria esse meu masculino. Então, eu me colocava na vida através dessa postura e eu me sentia bastante vulnerável ou fraca quando eu tocava na energia de um feminino. Então, a minha experiência do que é ser mulher, como eu olho para mim como mulher, como eu olho para outras mulheres, mudou completamente. Eu não tinha consciência que era mais fácil me identificar com o masculino, porque o meu feminino interno, até transgeracionalmente, era um feminino ferido. Então, num primeiro momento, o desvelar dessas feridas do feminino, dessas dores, dessa rejeição, dessas mágoas e desse ressentimento, é um pouco assustador, mas aqui a gente também vai ganhando força para suportar esse desvelar e para olhar com uma compaixão interna para tudo isso, e aos poucos as feridas elas vão cicatrizando, e aí eu pude experimentar a força de um feminino. Não me sinto no final do processo, mas o que seria a força do feminino? É a capacidade para mim de conter, de esperar, de nutrir, de cuidar, mas não de uma forma codependente ou salvadora com que eu experimentava antes. Outros efeitos que eu percebi, eu até dividi assim em biológico, emocional. Na parte biológica, eu percebi uma diferença muito grande na regulação dos meus níveis hormonais. Voltar a menstruar e ter também um ciclo pré-menstrual que é muito mais tranquilo, com menos dores. Percepção também dos meus ciclos. Eu sei hoje, não por um aplicativo, eu sei como estão os meus ciclos internos e consigo também acolher um pouco mais as diferenças hormonais e emocionais que eu vou tendo ao longo de um mês. Biologicamente, eu percebi também um aumento muito grande na minha libido e um domínio da minha libido, uma autorização interna para sentir prazer, para receber prazer, a desconstrução de crenças que eu tinha sobre sexualidade, a desconstrução de crenças que eu tinha sobre casamento, sobre a relação com o outro. Então, a mudança do meu feminino, biológica e emocional, também impactou muito na minha relação com os homens, que têm seu feminino e seu masculino interno, mas é que, como se antes eu tivesse tão identificada com o meu masculino que eu competia com os homens.
ou queria salvar os homens, que também é uma face da competição. E agora que eu me tenho mais dentro de mim nesse lugar do feminino, eu consigo ter uma parceria onde eu admiro os homens, eu consigo reconhecer a força deles, eu consigo também ver a dor deles por trás de comportamentos, mas isso tudo é muito natural. Então, a minha relação com o feminino impactou diretamente na minha forma de me relacionar com os homens e também na forma de me relacionar com as mulheres. Porque antes, na parte de amizades, de trabalho, eu conseguia muito ter parcerias com homens, eu me identificava com as conversas, com o jeito, e eu até me orgulhava disso. E hoje eu consigo olhar para as mulheres, para as amizades, para as companheiras mulheres e me conectar de uma forma mais profunda e reconhecer a força delas e não ter uma postura mais de desdém que eu percebo que antes eu acabava tendo. E outro efeito, então, foi no campo emocional, que eu me identificava como uma mulher forte, mas a minha força era uma força de combate, uma força de defesa, uma força agressiva. Ou eu era fechada, ou eu estava sempre cutucando, inflamada. E hoje eu conheço um outro tipo de força, que é inclusive a força de suportar a minha vulnerabilidade, de entrar em contato com a tristeza, às vezes uma tristeza profunda, que nem tem uma origem no momento presente. É como se eu sentisse que aquilo sempre esteve ali e agora isso pode vir sem tanto uma necessidade de entender o que está acontecendo, de resolver, de parar de sentir. É como se eu perdesse o medo de sentir e eu encontrasse no ser mulher uma essência de uma capacidade de sentir profunda. E é como se isso fosse quase uma magia, quase um poder. Eu não vou nem encontrar a palavra certa, mas como transforma a vida a recuperar a capacidade de sentir sem ter medo de ser engolido pelos sentimentos e sem precisar já reagir de bate-pronto em nome dos sentimentos. Então, essa experiência do feminino nesse referencial, para mim, transformou a minha experiência de ser. Eu consigo existir a partir de um novo lugar e ter uma existência que produz sentidos diferentes na existência das pessoas com as quais eu convivo, porque eu não temo mais algo tão, não temo e nem desprezo algo tão importante para mim, que é ser mulher, né? Ter essa energia dentro de mim e conseguir cada vez mais manifestar ela no meu dia a dia, nas minhas pequenas, grandes escolhas e na minha reação diante do inescolhível da vida. Então, eu acho que essa é a minha experiência. Ótimo, Thay. Lu, Kátia. Bom dia a todas. Que bom nós estamos aqui, nós mulheres. É muito bom estar aqui com vocês. Enfim, o que eu tenho para contar, assim, um pouquinho sobre isso, seria, primeiramente, como se houvesse uma reconciliação, sabe, com o masculino também, e ao mesmo tempo houvesse uma integração dentro de mim de tudo isso. Né? E a partir daí, quando eu comecei a perceber os benefícios a níveis físicos, emocionais, psíquicos, eu percebo o ponto do quanto eu busquei, como a Thay falou antes, esse ser forte, esse dar conta, e o quanto isso é pesado para nós, mulheres. Né? Então, eu percebo um primeiro benefício que foi um benefício físico, que eu percebi, mas com certeza teve outros a níveis que eu fui percebendo depois, a questão hormonal, né? O que aconteceu? Estabilizou a ponto de eu poder, né, engravidar do Pietro. Então, isso, para mim, do ser mulher aqui, ele representa tudo, né? Ser mulher dentro desse referencial representa muito para mim e tudo. E se fosse para pontuar um benefício, esse seria o mais especial. Né?
mas eu percebo também benefícios a níveis transgeracionais, da qual, na linha das mulheres da minha família, uma repetição de padrão de não se permitir parar, de estar sempre fazendo, 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 trabalhando, buscando algo, cuidando dos outros, e nós não nos permitimos olhar para as nossas necessidades, né? Então, assim, onde fica o cuidar de mim, o eu, o meu feminino, a minha emoção, o meu sentimento, o meu parar? Então, ali foi também que eu comecei a perceber essa, como se fosse uma cura mesmo relacionado a isso. É claro que tem um caminho ainda a ser percorrido nesse sentido, né? Mas esse parar, esse se permitir parar e não fazer, digamos assim, foi muito especial para mim. Foi muito quando me dei conta disso, com o apoio aqui dentro do Cines, com o apoio da Cláudia, num momento, uma palavra que ela me trouxe, assim, uma colocação que ela me trouxe, foi que me caiu a ficha assim, nossa, eu não me permito parar, né? Então, assim, e o quanto de nós mulheres nós trazemos isso, né? São os afazeres da casa, é a nossa profissão, é a nossa família que nós precisamos cuidar, e nós acabamos não tendo tempo para olhar para nós, né? E fazer realmente essa parada, seja ela de 1 ou 2 minutos, mas parar, né? Então, assim, se conectar com esse feminino interno dentro de nós. E outro benefício que eu percebo muito, ele está a nível emocional, talvez, ou psíquico, é no sentido de salvar o outro, de ajudar o outro, né? E de fazer também, muitas vezes. E é como se botasse uma capa de Mulher Maravilha, sabe? E eu resolvo tudo, e eu faço tudo. Mas até que ponto também aí vem esse peso todo, sabe? Veio isso foi algo que foi bem libertador para mim perceber, que eu posso soltar essa capa, né? E tá tudo bem ser frágil, tá tudo bem sentir tristeza, como a Thay falou antes, né? Se permitir sentir tudo isso, né? Muitas vezes a gente não tá legal e tá tudo bem, se permitir sentir isso. É, foi muito importante para mim também, nesse sentido, né? E olhar para as minhas necessidades, né, Cláudia? Suprir as minhas necessidades, não esperar do outro, que o outro venha e supra as minhas necessidades. Foi bem pontual para mim. E uma coisa que eu percebi, assim, o quanto eu... Tem a questão hoje do feminino, e está muito em voga isso nas redes, enfim, a questão própria de tirar uma chacota da mulher, fazer piada da mulher, né? E eu ria com os homens, eu ria das piadas também junto. E eu percebo que hoje o quanto isso modificou esse movimento também, sabe? De perceber, não, a questão não é um incômodo em si, sabe? Porque isso existe, mas no sentido, assim, de me colocar de forma a perceber o quanto também eu era dessa forma, sabe? E querer estar mais com as mulheres, se relacionar mais, né? O feminino hoje, ele não me incomodava ver uma mulher bonita, né? Uma vez, talvez, tinha uma parte minha que me incomodava muito, hoje eu admiro, né? Gosto de estar com as mulheres, né? Então, assim, nesse contexto era isso que eu tinha, acho que para colocar para vocês, assim, e percebo, assim, o quanto muda esse olhar para o ser mulher mesmo, para essa essência feminina. Muita coisa, né? A fala tem muito de responsabilidade, né? Como a gente se torna responsável pelo nosso processo, pelo nosso encontro. Legal, bem bonito. Ser mãe realmente, né? Não tem expressão maior dessa mulher, com certeza. Sim, Lu. Bom dia a todas. Além de tudo que a Thay e a Kátia falou, que também foi o que eu percebi, que ocorreu de mudança, né, interna, mas compartilhar um pouquinho com relação à minha autoestima, que era um dos meus propósitos,
E como eu fui percebendo que em outros propósitos que eu tinha, inclusive biológico, né, tinha um fluxo menstrual intenso, mas eu não dava muita importância para isso. Eu tinha colocado lá que eu queria regular isso, né? E de repente teve uma diminuída e de repente voltou com tudo. E aí eu não tinha consciência, essa consciência com o corpo. Eu estava tão identificada com o masculino que eu estava numa defesa tão grande com relação a tudo que era do feminino, que eu não tinha essa percepção. É como se eu não quisesse olhar de fato. Eu ia adiando, procrastinando exame médico, sempre com boas justificativas, até que chegou um ponto, eu acho que foi numa das nossas práticas da gestão, um dia que numa fala, uma das perguntas que teve, aquilo me tocou. E aí eu comecei a olhar, é como se naquele momento eu me desse conta de que a minha relação com o feminino, que até então eu achava que era com o masculino o meu problema, eu me dei conta que ali era com o feminino, que eu estava, é como se o meu feminino tivesse aprisionado, sufocado, eu quisesse esconder ela, porque assim eu me sentia segura. Então eu fui percebendo que eu me identificava muito com os homens, como masculino, não mais numa competição de mulher ser melhor que eles, mas porque nessa postura eu estava protegida, sendo como o homem era, fazendo as coisas que ele fazia, eu me sentia segura e protegida. Então houve uma desconstrução, né? A partir do momento que eu coloquei, que aí eu fui para o médico, fui fazer exames, foi um ano que eu tirei para ter esse cuidado com o corpo, então foi uma consciência corporal que eu não tinha antes. Então eu descobri um mioma no útero, um mioma que não tem, né, que está bem tranquilo, não tem enraizamento, não tem nada, então não tem nenhuma condição que fosse necessário uma cirurgia ou outro tratamento, né? A médica disse, mas você pode tirar teu útero para você não ter mais sangramento. Eu falei, de jeito nenhum. E ali eu comecei a perceber o que o útero representava para mim, né? O que ele era no meu corpo, que atenção eu estava dando para ele, e comecei a ter essa percepção dessas partes minhas, né? Que estavam tão reprimidas e tão escondidas, tinham propósitos, né, com relação a relacionamento amoroso e como eu me defendia também dos homens, né, com relação a achar que era autossuficiente, e aí eu comecei a fazer uma ligação com tudo isso, né, eu percebi que ia se comunicando os propósitos e o processo que foi se desenvolvendo. Então percebi quanto eu tinha culpa de ser mulher, o quanto eu tinha medo, porque era ameaçador por conta, né, de tantas histórias, de tantas feridas, de tantas dores, a autocrítica, né, era muito forte com relação a mim mesma, então tinha uma cobrança com relação a ter que expressar, ser mais feminina, ser mais mulher, mas eu não tinha força interna para isso. Eu estava numa luta interna ainda com isso. Tinha que, mas não conseguia fazer o movimento. Então, foi uma desconstrução que foi acontecendo de forma muito espontânea, muito natural, dentro do fluxo, aqui dentro do caminho, onde cada etapa foi importante, tanto das práticas, como das oficinas, como das aulas, onde às vezes o depoimento, a pergunta de alguém foi me trazendo essa consciência também de onde eu estava com relação àquela circunstância. E aí esse encontro foi acontecendo, né, com relação a isso também que a Kátia falou, né, da gente deixar essa salvadora de lado, eu fui percebendo como eu fui me rendendo a isso a esse lugar dessa essência, né, de mulher, e que estava tudo bem estar ali, não tem problema ser mulher. E então houve assim, uma reconciliação também muito profunda, a minha autoestima com relação foi mudando muito, até quando eu olho assim para o meu guarda-roupa, a mudança que teve de cores, de muitas coisas que modificaram, né, que eu não tinha antes, era uma coisa muito séria, né, eu tive relacionamentos, inclusive,
dos meus relacionamentos um dia me disse: você é muito séria, você não ri. E eu tinha um humor assim um pouco sarcástico, mas não era uma coisa, era uma coisa bem sempre naquela tristeza, naquela seriedade. E eu fui percebendo como isso foi modificando, e foi a partir daqui quando comecei a nutrir esse lugar. Então, essa consciência corporal dessa relação, né, com o corpo, da relação com a mulher, e a consciência das mulheres da família. De repente começou a haver uma aproximação, não física, mas uma aproximação aqui dentro, interna, muito sutil, assim, com elas. É como se hoje eu sentisse elas em mim, é como se eu fizesse parte, pertencesse, sem mais aquele perigo e aquele medo, e sem aquela defesa. Então, as armaduras foram caindo, né? Toda aquela armadura de defesa foi caindo. Então, foi uma mudança muito grande, porque há muito tempo eu percebia que eu me identificava muito com o masculino, que tinha muito expressivo isso em mim, e isso era algo que me incomodava. Mas eu não achava, não conseguia a mudança. Tinha consciência, mas não tinha, a mudança não acontecia. Então, conforme as coisas foram acontecendo e eu fui me encontrando me reconciliando com as feridas, né, que me distanciavam dessa mulher, eu fui tendo consciência dela hoje. É como se eu tivesse agora com uma grande amiga dentro de mim, que antes ela estava esquecida em algum lugar. Então, acho que por enquanto é isso. Ai, gente, como é bom ouvir, né? É totalmente diferente a experiência de cada uma. Quero lembrar que como é importante a sintonia com o fluxo, né? Essa relação realmente com o fluxo, porque a espontaneidade do que é necessário vem, né? É isso que cada uma de vocês também comentou, o despertar da consciência, né? Do que é nossa verdade, do ajuste do que é necessário das nossas necessidades, conforme cada uma foi colocando, como a gente pode contar com esse apoio do fluxo para esse caminho, né? E como é difícil para nós permitir. Eu acho que a maior dificuldade que todas sabem, né? Quem está aqui dentro da Sínergy sabe, como é difícil a gente permitir que ele atue, né? E quando ele traz informações novas, a gente resiste, briga, se defende, como a Thay falou, né? Vocês também falaram, a gente se defende, mas é um caminho que a gente colhe frutos inimagináveis, como diz uma pessoa aqui dentro. A gente não imagina que tem uma elevada condição realmente esperando, disponível, né? Então é uma grande surpresa mesmo. Sim, Thay? Escutando a Lu, para mim ficou evidente qual é o diferencial desse caminho, né? Nessa experiência do que é ser mulher. Porque eu vejo, conversando com as pessoas, que já faz alguns anos que nós mulheres estamos buscando o autoconhecimento, né? Seja através de uma religião, de filosofia. Então, muitas vezes, a gente até tem a consciência intelectual de quais são os nossos dilemas, a consciência de estou identificada com o masculino, o meu feminino está suprimido, mas muitas vezes, apesar de a gente ter consciência, a gente não consegue mudar. E eu acho que a diferença de a gente estar aqui nesse caminho é que a gente vai nutrindo um estado de força interna que nos capacita a ter as transformações compatíveis com o que a gente já entendeu mentalmente. Porque eu, pelo menos, tem muitas coisas que mentalmente eu já sabia, mas apesar de saber, isso é um padrão da minha família, isso é o meu feminino ferido, isso, apesar de ter essa consciência, eu não conseguia mudar. E isso me deixava mais frustrada ainda, porque eu pensava, meu Deus, agora eu já sei, eu sei e continuo vivendo as mesmas histórias. E eu não entendia que para eu fazer uma mudança a partir do que eu sei, eu tenho que ter energia disponível para. Que se internamente eu não tiver energia disponível para fazer a cura das feridas, para fazer a desconstrução dos padrões, só a consciência, ela é muito pequena para mudar, né? Eu posso até agora, falando com você, me segurar muito para mudar, mas daqui a pouco eu já vou voltar ao meu antigo padrão. E para mim a maior diferença desse caminho é possibilitar as transformações do que eu já havia tomado consciência, sem eu ter que ficar fazendo aquele esforço de agora eu não posso mais ser assim.
Porque como a gente aumenta, né, o nosso equilíbrio energético muda, vai naturalmente resolvendo as coisas e a gente tem mais é que se apoiar nesse processo. Então, escutando a Lu, me veio isso muito forte. A força é uma resultante realmente da sintonia, mas a experiência mostra aqui que tem pessoas prontas, com a força pronta, mas não permitem. Então, a permissão é muito importante. E a permissão tem a ver com esse feminino, porque a receptividade é o acolher. Você falou sobre isso. Eu acolho com mais leveza aquilo que antes era difícil. Essa é a grande permissão. Aí sim a gente faz a junção dessa energia disponível e a abertura para que a ordem ocorra, né? Então, essa permissão, eu acho, essa entrega para o fluxo, confiança plena, é ainda o nosso maior desafio. Porque muitas pessoas, eu percebo, elas chegam na força apropriada, elas estão maduras, mas elas não conseguem, elas fazem um movimento de retorno. É um movimento, e é natural, né? Porque na cabeça parece que tem medo do fluxo. Todos que estão aqui dentro já passaram por isso. Parece que você vai ter medo do que está vindo, né? Da verdade do que está vindo. Aí a permissão é muito importante. Ela é muito, porque a força já está pronta, né? Está tudo pronto. Tanto é que tem pessoas que entram aqui, tem mudanças muito rápidas no início. Já estava pronto. Só faltava essa energia. E já tem permissão, já tem tudo. Agora tem momentos que o que mais vai tocar vai ser a gente permitir, que é a coisa mais difícil que eu vejo dentro do caminho. A mecânica de controle ainda é maior, né? Conforme a gente está falando aqui, a nossa mecânica de controle é maior do que a permissão para a mecânica do fluxo. Então, é uma experiência bem, bem importante. Agora, sem dúvida, essa força interna faz toda a diferença. Ela faz toda. A sensação é que não tinha força para a resolução, realmente, para seguir adiante. Ela faz toda a diferença. Sim, Lu? E uma coisa também que eu percebi, como tudo isso muda a nossa relação como mulher, no papel de filha, no papel de mãe, no papel de irmã, no papel de companheira, como vai refletir em todas as nossas relações, né? Inclusive profissionais também. A Thay falou da admiração pelos homens, eu falo do respeito. Tem um respeito tão natural, a permissão de ouvir, porque antes eu não ouvia. Tinha dificuldade de ouvir o que o homem falava, até porque eu cresci muitas vezes ouvindo em muitos lugares, né, não só em casa, sempre uma bronca com o masculino, com o homem, né, então tinha aquela parte que se identificava com eles e aquela parte que criticava, né, ao mesmo tempo. Então, como isso mudou de forma espontânea e natural. Então, a relação hoje com os homens da minha família também é diferente, e a relação com as mulheres também, porque veio uma compaixão muito grande daquilo que sustenta muitas vezes aquela postura, ou aquele comportamento, ou aquela defesa que elas também têm, né? Então, realmente, é só benefícios, e benefícios assim que eu tenho a sensação de que cheguei num ponto, e como a Thay falou, não terminou, é como se eu estivesse agora começando esse contato com isso, e tem todo um desdobrar de muitas coisas pela frente, de muitas coisas que vão acontecer. É como se eu só tivesse encontrado essa mulher, bom, então agora, vamos lá, vamos ver o que tem, né, para acontecer com relação a essa mulher daqui para frente, dentro desse referencial. Então, eu sinto que agora é possível muitas outras coisas que antes estavam lá como propósitos meio que empacados. Eu sinto que agora é como se agora é possível, porque tem essa reconciliação bem importante com essa parte, né, dentro de mim, com essa essência. Mas gostaria de compartilhar algo, fazer alguma pergunta? Sim, Kátia. Ouvindo as meninas, é sempre muito legal como a gente vai se identificando dentro desse processo. E eu tive uma percepção que eu nunca tinha tido antes, ouvindo elas agora. Faz muitos anos que eu estou sozinha, no sentido de eu
minhas filhas eram bem pequenas quando eu não tinha mais a presença do pai na educação delas. Então, eu tive que fazer papel de pai e mãe ao mesmo tempo. E eu senti orgulho disso. E tanto que no Dia dos Pais, as minhas filhas, elas me davam os parabéns. Elas falavam Feliz Dia dos Pães, né? Pai e mãe junto. E eu senti orgulho disso. Há uns anos atrás, isso já começou a me incomodar um pouquinho. Eu falava para elas, não, mas eu sou só mãe de vocês, eu não sou pai de vocês. Mas ainda tinha aquela coisa de, eu tenho a força, né? A força do masculino, eu faço os dois papéis, eu vou atrás, eu trabalho, eu mantenho minha casa, não falta nada. Né? Aquela coisa do provedor era forte, era orgulhoso, e era uma coisa muito masculina, como se, como mulher, eu não fosse capaz de prover a minha casa, né? Como se eu precisasse ser homem também. E na fala das meninas, eu percebi que hoje as minhas filhas, elas esqueceram o Dia dos Pais. Elas me dão os parabéns só no Dia das Mães. Hoje, a minha postura perante essa condição de mãe e pai mudou tanto, e eu estou tão confortável no meu ser mulher, de não precisar mais ser o homem e a mulher dentro dessa família, dentro desse pequeno núcleo familiar nosso, que nem elas me consideram mais mãe, elas me consideram só mãe. Né? E ter tido essa percepção agora foi muito bacana, porque muitas vezes aqui no caminho os benefícios acontecem, as mudanças acontecem, e a gente não percebe. A gente acaba percebendo através da fala do outro. Na fala do outro, a gente identifica algo nosso. E ter identificado isso chegou até a me emocionar, né? Porque eu percebi que ali uma cura profunda aconteceu. Porque não só eu tinha esse orgulho de ser pai e mãe ao mesmo tempo. Eu vi isso dentro da minha família, né? Em outras gerações também. Eu vi isso, vejo isso nas minhas irmãs, eu vi isso com a minha mãe, apesar de que meu pai sempre esteve lá. Eu vi isso na minha avó, que ficou viúva muito nova. Eu vi isso em tias minhas, que também perderam os maridos muito novas. Né? E talvez essa minha cura possibilite as minhas filhas de poderem ser mais femininas e não ter essa necessidade de, de desenvolver o masculino como se o feminino não fosse o suficiente, como se o feminino não bastasse. E o feminino me basta, né? Sem precisar desrespeitar o masculino. Eu vejo que tem um respeito muito grande para o masculino, mas eu sou mulher. E foi muito bacana essa percepção hoje. Sou grata à fala de vocês. Muito legal. Importante, né, Kátia? A troca é muito importante. A gente só se enxerga através do outro, né? É bem por aí. Quem mais? Thay, Kátia, Lu, mais alguma coisa vocês acham importante? Sim, Aline. Oi, Cláudia. Oi, Thay, bom dia. Estão me ouvindo bem? Estamos. Acho que ela apertou ali errado. Vou guardar um pouquinho ela retornar. Oi, Aline. Que bom, Mona. Sim, Aline, quer falar? Teu som tá desligado, tá? Oi, tudo bem? Tudo. Desculpa, caiu.
Eu tô começando agora, mas eu fiquei bem mexida com a fala das pessoas, assim, é incrível como cada colocação mexe com um cantinho, que tem um sentimento guardado ali, e a gente não sabe bem como lidar, né? E de repente alguém acessa aquilo. E nessa fala do feminino me fez lembrar uma coisa que tem passado muito pela minha cabeça. Depois que eu fui mãe do meu primeiro filho, uma menina, a gente se perde um pouco na nossa identidade, porque a gente deixa de ser mulher exclusivamente, passa a ser mãe também. E eu lembro que eu fiz um processo de consultoria de imagem e estilo, assim, que eu queria me reencontrar. E encontrei lá algumas características do meu estilo pessoal, né? Um deles bem característico é o estilo romântico. E aceitei isso, comecei a compor isso, e é muito legal quando você se conhece e começa a usar os seus elementos para você, assim, tem essa autenticidade. Mas depois que eu passei por uma desilusão amorosa, eu comecei a reprimir e querer sufocar muito esse estilo romântico, quase odiando ele, né? Eu não queria trazer essa fragilidade que ele mostra, essa feminilidade, essa acessibilidade, porque eu achava que tudo eu ia mostrar muita fraqueza se eu deixasse isso tão visível. Então eu tenho sufocado isso dia a dia e eu vejo que nada mais é do que um feminino machucado, né? Que a representação pura da mulher feminina tem essa sensibilidade também, né? Então foi muito engraçado. Algumas falaram, até acho que foi a fala da Luciane, né? Que ela falou: ai, meu guarda-roupa mudou. Porque quando a gente muda por dentro, a gente muda por fora e o contrário também acontece, né? Às vezes a gente tem que mudar por fora para mudar por dentro, quando tá difícil, assim, acessar. E então eu fiquei pensando muito nisso, e uma das coisas que eu já tinha planejado para mim era fazer alguma coisa nesse sentido para ajudar mulheres a descobrirem essa essência, assim. E eu fiquei ouvindo vocês falarem, e tá no meu planejamento, assim, pessoal. Eu falei, gente, eu preciso fazer a matrícula desse curso que eu quero fazer agora, porque eu preciso ajudar o quanto antes, assim, pessoas no que eu puder, dentro dessa linha. Era só isso, não é grande coisa, mas é o que eu senti no momento. É uma grande coisa, sim. O retorno para a nossa alma, né? Que é nosso, só nosso. Com certeza é uma grande coisa. Quero agradecer a presença, quero agradecer a coragem da Thay, da Lu, da Kátia, da Aline, da Kati. É tão bom quando a gente troca, né? A gente realmente precisa do outro para se encontrar, para se ver. O outro é a medida também da gente. Então, eu quero agradecer a presença de todos. E todos, quem ainda não está na Synergy, é sempre bem-vindo para fazer esse caminho. É um caminho, né? Sem fim, como elas falaram. Apenas está começando. A Thay está aqui há 5 anos, a Lu também, a Kátia tem anos, a Kátia também tem anos. Então, a gente já sabe que não é um curso, não é de uma hora para outra, é um caminho. E como é bonito, porque vai se desvelando para cada uma o seu ajuste, a sua reconciliação, o que é preciso. Vai vindo de um outro lugar, tão importante isso, gente, tão, tão bonito, e a gente acessa coisa que nunca imaginou. Nunca, jamais você consegue no teu consciente perceber que aquilo é importante, né? Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Essa oficina vai estar gravada depois no nosso canal do YouTube, vai estar lá disponível, tá? Vocês podem compartilhar com quem vocês acharem que é devido, né? Que é um presente isso aqui. Então, gente, um bom dia, uma boa terça para todos nós. Obrigada, tá?